Sinduscom no ar, o podcast do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná, região Noroeste. Estamos chegando para mais um podcast do Sinduscom Noroeste do Paraná. E hoje recebendo uma convidada muito especial que veio a Maringá para falar sobre o cenário da construção civil no Brasil. Com vocês, Ieda Vasconcelos, ela que é mestre e doutora em administração e também economista-chefe da CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil. Também estão conosco nessa conversa Rogério Iabico, ele que é presidente do Sinduscom Noroeste do Paraná, e ao meu lado, Marcos Mauro, ele que é o vice-presidente da CEBIC na região sul do Brasil. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, Ieda, por aceitar esse convite do Sinduscom. Eu quem agradeço, é sempre uma alegria muito grande estar em Maringá, essa cidade tão linda, tão maravilhosa e que atrai tanto e é uma referência para o país, né, em vários segmentos. Nós sabemos, Ieda, que a construção civil ela é um motor importantíssimo para a nossa economia, para o nosso desenvolvimento. Mas hoje, olhando para o cenário do Brasil, o que é que você diria, como é que está o cenário da construção civil no Brasil? Para introduzir, eu vou falar que o Brasil não cresce se ele não passar pela construção civil. O crescimento do Brasil, ele está atrelado ao crescimento da construção civil. O Brasil é um país a ser construído. Quando nós olhamos nosso déficit de habitação, de quase 6 milhões de moradia, quando olhamos o nosso déficit de saneamento básico, que é aí 50% da população, 50% porque nós pegamos uma média. Quando vamos norte e nordeste, isso aí é um número bem maior, né? Então, hoje, nós somos um setor em crescimento. A expectativa da CEBIC atual é que a construção civil cresça 2,3% este ano de 2024. Apesar de todos os percalços, nós temos aí inúmeros desafios pela frente. Um deles é aí esse alto patamar da taxa de juros, né? Então, se nós não estivéssemos com essa taxa de juros aí tão elevada, certamente nós estaríamos com a capacidade de crescimento ainda maior. Hoje, de janeiro até abril, o setor já gerou mais de 140 mil novos postos com carteira assinada. Paraná destaca, Paraná aí de janeiro a abril é o 7º estado com maior geração de vagas. Desagregando aí um pouquinho mais do Paraná, Maringá é a segunda cidade que mais gerou emprego na construção civil nos primeiros 4 meses desse ano. Perde para Curitiba, mas perder para Curitiba nem é a Curitiba, capital. É a capital. Curitiba é o concurso, né? Nós vamos tirar Curitiba, então é a cidade que mais gera emprego aí no interior. Ieda, eu vi um estudo da CEBIC, em que a CEBIC tem um planejamento de quanto o Brasil precisa de investimentos para crescer aos patamares de países desenvolvidos nos próximos anos. Você podia falar um pouco, contar para nós sobre esse estudo que a CEBIC realizou? Pois é, Marcos Mauro, esses números, eles são muito, muito elevados, demonstra aí que o país precisa investir em mais de 1 trilhão no setor da construção civil para que a gente possa zerar tanto o déficit habitacional quanto o déficit de infraestrutura. E esse 1 trilhão não significa que a gente deve investir de uma vez. A gente fez esse estudo em que nós mostramos que podemos investir aí em 10 anos. Em 10 anos nós investindo aí, né, esse montante, nós não só, vamos dividir aí o valor por 10 anos, nós teremos aí uma geração forte de emprego, uma geração aí de renda, de tributos e vamos aí contribuir para o crescimento sustentado da economia. Conforme eu falei, cerca de 50% hoje, pouca gente sabe disso, Marcos Mauro, Rogério, 50% do investimento hoje da economia, em média, é construção civil. 50% é construção civil. É muita coisa. É muita coisa. Então, e isso, nós já tivemos números superiores a esse. Infelizmente, a crise que o setor vivenciou de 2014 a 2019 nos levou a baixar um pouco essa média. E isso significa que a taxa de investimento hoje do Brasil caiu
E aí essa queda tem muito a ver com umas dificuldades que a construção civil já passou de 2014 a 2019. Nós chegamos a cair aí quase 30%, estamos em processo de recuperação desse período. A taxa de investimento do Brasil, quando a construção civil respondia por 53% dela, era mais de 20%, 20,5%, 20,6%. Hoje a construção responde por 44% e a taxa é de 16,7%. Você veja, Juliana, esses números que ela está nos colocando, Rogério, exatamente a construção civil é uma locomotiva desse país, né? É a locomotiva que puxa os demais vagões da economia. Nós somos um setor transversal, nós interrelacionamos com 96 outros setores da economia, da atividade econômica do país, de forma que o investimento na construção civil é realmente um investimento de base, um investimento primordial para o crescimento do país. Então é muito interessante ouvir isso, entender que esse investimento de 1 trilhão, parte dele pode ser feita pela iniciativa privada, desde que hajam condições de segurança jurídica no país. Eu acredito muito na construção civil como essa locomotiva para fazer o nosso país crescer a nível de países desenvolvidos. Eu até vou, daqui a pouquinho, querer saber a perspectiva aí de crescimento para os próximos anos, o que dá para se esperar, Ieda, mas antes eu gostaria de ouvir o Rogério falando um pouquinho do cenário aqui da região de Maringá, o norte do Paraná especialmente, porque nós sabemos que em todo o país a construção civil, como você disse, gera muito emprego. E poderia gerar muito mais, mas há uma carência de mão de obra. Isso impacta o desenvolvimento da região aqui? Quando o Marcos fala que o setor da construção civil ele é transversal, nós movimentamos desde o início de uma obra até o final, a gente movimenta vários fatores, né? No final da obra nós movimentamos a parte moveleira, a parte de jardinagem, né? Então isso vai gerando um ciclo de mão de obra que movimenta toda a cidade. Isso, Maringá tem muito disso e mostra como a construção é muito pujante, né? Nossa região é muito pujante, até porque gira muitos empreendimentos de diversas classes. E isso dificulta ou impacta uma possibilidade de crescimento ou preocupa quando se fala em crescimento, em avanço na construção civil? A questão da mão de obra, de não se ter assim tanta mão de obra disponível no mercado. Não nos preocupa, mas o Sinduscom tem trabalhado junto, uma parceria com a FIEP, procurando justamente fomentar essa mão de obra, qualificar mais essa mão de obra. E uma das mãos de obras que nós temos fomentado é a mão de obra feminina, né? Que tem crescido muito na construção civil e pode ser um grande avanço para uma família, ter a segunda renda familiar. Quando se olha para o Brasil, Ieda, o que é que a gente percebe no que se refere à mão de obra, qualificação de serviços e tantos outros fatores que podem impactar positiva ou negativamente numa perspectiva de crescimento? O Rogério falou bem. O que nós temos observado hoje, conforme uma sondagem que é realizada pela Confederação Nacional da Indústria, que é a CNI, com o apoio da CEBIC, com mais de 600 empresários da construção civil do país, o principal problema hoje na construção civil chama-se falta de mão de obra capacitada. Vou tirar o qualificada aqui, Marcos Mauro, porque você tem completa razão. Nós temos mão de obra qualificada, mas nós precisamos capacitá-la para trabalhar dentro dos nossos canteiros de obra. E essa falta de mão de obra, ela veio por quê? Porque nós vivenciamos um período muito difícil de 2014 a 2019. O setor registrou uma queda muito grande em seu PIB, por inúmeros motivos. Entre eles, uma instabilidade política, uma instabilidade econômica, taxa de juros muito elevadas. E nós perdemos trabalhadores para outros segmentos no país, como, por exemplo, eu cito muito a questão do transporte de Uber. Trabalhadores que antes estavam no setor e aí, em função da crise que o setor vivenciou, foram procurando outros mercados. Houve uma migração. Houve uma migração para outros mercados e hoje eles estão retornando. Mas nós precisamos capacitar
essa mão de obra. Essa mão de obra capacitada hoje, a falta dela é um dos principais problemas, mas que o setor tem trabalhado para resolver isso, tem trabalhado e precisa aí de parcerias, como por exemplo o SESI, iniciativas como essa que o Rogério citou, a questão da mão de obra feminina tem ganhado espaço no setor e inclusive, acho que o Marcos Mauro, o Rogério também pode falar muito sobre isso, a mão de obra feminina em alguns segmentos, né, como por exemplo, uma pedreira azulejista, tem aí um cuidado muito especial, né? Que a mulher tem aí mais detalhistas, mais caprichosas. Exatamente. E isso tem ganhado espaço. O setor tem trabalhado para isso. Porque conforme nós comentamos aqui, o Brasil não cresce se ele não passar pela construção civil. Então, nós estamos trabalhando para isso, para que essa capacitação aconteça e que nós tenhamos aí um maior número de trabalhadores. Marcos Mauro, eu gosto de falar um dado que poucas pessoas aqui comentam sobre o salário inicial médio na construção civil. Dados do próprio Ministério do Trabalho indicam que o salário médio de admissão no setor da construção civil ele é superior ao salário médio de todos os segmentos de atividade e, em muitos casos, superior ao da indústria, superior ao do comércio, superior ao dos serviços. E as pessoas têm aí, né, uma falsa impressão que o salário é mais baixo, né? Essa é uma questão cultural do trabalhador da construção civil, mas que isso a gente já percebe há muitos anos, que o trabalhador hoje é um trabalhador tecnológico, é um trabalhador, dificilmente, eu queria te perguntar, quando você passa na frente de alguma obra, se hoje você vê mais motos, carros ou mais bicicletas? A gente encontra muito mais carros e motos, é um trabalhador melhor preparado, e com tudo isso que nós estamos falando de mão de obra capacitada, da entrada das mulheres no setor da construção civil, nós temos mais um fator preponderante e com a aproximação aí da reforma tributária, é um fator que define a construção civil vai se tornar muito mais industrializada, com um emprego muito maior de equipamentos, inteligência artificial. Então, nós estamos preparados para esse novo momento da indústria da construção civil. É uma indústria, as pessoas falam que a construção civil é uma indústria à parte. Não, a construção civil é uma indústria tal qual outros setores da economia. E nós estamos preparados para evoluir. Nós temos um estudo dentro da CEBIC, foi realizado um planejamento estratégico lá no ano de 2022, em que nós traçamos como meta dobrar a participação da construção civil no PIB da economia brasileira. E o gargalo inicial que foi detectado durante essa sondagem é que o crescimento da construção civil, o gargalo principal num primeiro momento seria a mão de obra. Para isso a solução é industrializar. E aí, Juliana, Rogério, uma coisa que a gente percebe, e a IEDA pode confirmar isso, mas se industrializar, se mecanizar, nós vamos ter perda de empregos. Isso não é verdade. Não é verdade, e vou lhe dar um exemplo e explicar como ocorre. Quando você mecaniza um processo de produção dentro de uma obra, você encurta a execução. Só que ao mesmo tempo que você encurta a execução, você demanda de novos trabalhadores para executar outras atividades complementares. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é melhorando a qualidade dessa mão de obra capacitada. Nós estamos melhorando a qualidade deles, porque eles deixaram de fazer trabalhos braçais, passaram a executar, ser apoiadores de atividades mecanizadas. Então, o que nós temos? Nós não vamos ter diminuição da mão de obra na construção civil em momento algum. Pelo contrário. O que nós vamos ter ciclos de obras menores. E isso vai propiciar um ganho final a quem? Ao usuário.
ao comprador de um apartamento, porque o custo vai reduzir, a uma escola pública, ela vai ficar mais barata, o processo de produção, o custo da obra vai ser reduzido. Você vai ter uma redução do ciclo de obra. E a gente sabe que tempo é dinheiro. Se você executar mais rápido, você vai economizar e você vai poder ter esse repasse de ganho ao usuário final, seja ele o comprador do imóvel, seja ele o usuário de uma escola, de um hospital. Então, o que a gente tem que pensar, esses 3 fatores: capacitação de mão de obra, a introdução das mulheres no setor da engenharia, da construção civil e a mecanização, a industrialização dos nossos processos. Que é a introdução de novas tecnologias. Novas tecnologias. Isso Eu acho tudo. que uma coisa que cabe só para complementar, Ieda, é a questão do exemplo que foi em Maringá na época da pandemia. Na pandemia, a construção civil ficou parada 10 dias, mas por efeito de, assim, não era nem por questão da pandemia, mas era uma questão que foi mais política, né, que a gente acabou ficando parado, mas nós conseguimos mostrar, o Sinduscom Maringá Noroeste conseguiu mostrar, através de uma pesquisa, que as nossas obras eram seguras. Né? Então, nós conseguimos fazer uma rotatividade maior dentro da obra, com equipes menores, entradas já de grupos de trabalhadores em horários alternados, mostrando que as nossas obras eram seguras. Eu acho que vale também um grande desafio para a CEBIC, para nós do setor da construção civil, mostrar que as nossas obras não são obras mais insalubres como eram antigamente. Nós somos um local de trabalho seguro, arejado, onde nós fornecemos equipamentos de proteção individual, isso, como a Ieda colocou, e com uma média salarial muito boa. Juliana, e até falando um pouco mais da industrialização que o Marcos Mauro comentou, isso tudo que ele falou a gente pode resumir numa única palavra: produtividade. Certamente. Né? Então, isso tudo nos levará aí a um maior ganho de produtividade. Nós seremos capazes de produzir mais com menos, né? Menos esforço, mas vamos... E quando você fala, Marcos Mauro, que nós não vamos perder trabalhador, por que nós não vamos perder trabalhador? Porque nós ainda temos muito a construir. Essa industrialização vai nos dar a possibilidade de construir mais. Nós acabamos de comentar que o Brasil é um país a ser construído. Então, nós vamos conseguir continuar construindo, teremos aí novas possibilidades de ter maior produtividade e aí construir mais, gerar mais empregos, mais renda e mais tributo. E dentro desses movimentos para capacitação da mão de obra, provavelmente vai ter muita reciclagem, muita troca de funções, profissionais que já estão envolvidos no cenário da construção, que já trabalham, eles vão se capacitar para exercer outras atividades. Né, perfeito, é natural do ser humano essa evolução. É natural, e você vê isso claramente dentro dos canteiros de obra do Brasil inteiro. Você não é porque a pessoa adentra no mercado da construção civil como um ajudante, um servente, que ele quer se manter continuamente naquela função. A gente vê que existe essa ambição e essa melhoria. E daí sim a gente tem que entender que a construção civil é uma das atividades com a maior função social no país. Não só de moradia, de escola, porque tudo parte da construção civil. A construção de uma escola, a construção de uma estrada, a construção de um posto de saúde, tudo parte da construção civil. E você vê isso interfere inclusive na segurança. Meu pai costumava falar, eu ouvia isso muito quando pequeno, que aonde chega escola, posto de saúde e asfalto, não existe bandido mais. Então, isso que a gente vê realmente, a urbanização dos grandes centros, a urbanização das cidades vai melhorando a qualidade de vida do ser humano e vai fazendo essa transferência social, né, essa elevação social. Então, outro estudo muito interessante da CEBIC. Você sabe, Juliana, Rogério, eu acho que a Ieda já tem isso de cabeça. Mas assim, um imóvel do Minha Casa Minha Vida, ele, quando você compra, né, aquele sonho, o desejo da casa própria,
a pessoa financia, e o financiamento geralmente tem um prazo de 30 anos. Em média, no Brasil, esses financiamentos são quitados em 10 anos. Em 1/3 do tempo, eles são quitados. Por quê? Porque quando o brasileiro entra no seu imóvel próprio, ele eleva a autoestima, a capacidade dele, e ele começa a produzir mais, e ele começa a ter ambições de melhorar em sua vida. E isso acontece que ele começa a ser melhor remunerado, a esposa acaba trazendo a segunda renda para a família, e isso torna possível a quitação desse financiamento em um período de 1/3. Então a gente está vendo a construção civil assim, como essa locomotiva do país. E Eda, eu gostaria de perguntar para você a respeito do episódio recente que nós tivemos no Rio Grande do Sul, que foi aquela destruição toda. Como essa situação no Rio Grande do Sul impacta o setor da construção civil? Porque impacta em todo o Brasil. Juliana, eu costumo falar que, em primeiro lugar, para analisar essa questão, nós temos que falar que, infelizmente, ninguém queria um impacto positivo em virtude de uma tragédia. Mas certamente impacta. O FMI dispõe de um estudo que tragédias iguais a esta do Rio Grande do Sul, elas consomem para reconstrução 1% do PIB, o valor de 1% do PIB. Existem alguns estudos de consultorias que falam que esse percentual chega a 1,6%. Ou 1% ou 1,6%, nós teremos de 110 a 176 bilhões, né, que são números que estão sendo aí postos, que custará a reconstrução do Rio Grande do Sul. Certamente, né, esse número passa aí um valor que ainda não se tem um número fechado de quanto e nem em qual período será direcionado, mas que casas foram destruídas, hospitais foram destruídos, escolas, cidades foram destruídas, cidades, elas simplesmente sumiram do mapa. E isso, claro, vai impactar, né, o setor estará aí ajudando nessa construção. O setor vai ser a base para essa reconstrução e esses recursos serão direcionados. Isso vai impactar, vai gerar aí um crescimento do setor. Mas novamente eu falo e acho que todo mundo aqui concorda, né? Vai ser o nosso papel aí social e econômico, mas ninguém aqui queria estar aí nessa situação, né? Eu até gostaria de externar assim toda a solidariedade ao povo gaúcho. Nós, do setor da construção, nos colocamos à disposição através da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. O presidente Renato designou um grupo de trabalho de reconstrução do Rio Grande do Sul. Nós temos participado, estamos fazendo agendas constantes com os órgãos federais através de BNDES, Casa Civil, Caixa Econômica Federal, em que nós estamos buscando propostas e soluções que possam atender de forma mais rápida às necessidades da população mais afetada no Rio Grande do Sul. Ocorre, e aí, Juliana, Rogério, Ieda, eu acho que é um momento de reflexão para toda uma sociedade. A gente tem ouvido muitas críticas ao desenvolvimento urbano, mas a gente não pode esquecer que as mesmas pessoas que estão criticando esse desenvolvimento urbano são aquelas que são contrárias a ações que poderiam mitigar esses problemas. Então, por que eu falo isso? A demora de licenciamentos para a execução de obras por questões ambientais, isso é uma coisa que não tem motivo algum para ter uma demora tão grande nesse país. E nós não estamos falando especificamente de Rio Grande do Sul aqui. Nós estamos falando de todas as unidades da federação. A gente tem que tratar, e a CEBIC tem tratado isso da forma mais responsável possível, a questão do meio ambiente. Mas para se avançar nisso, é necessário que as pessoas, que as entidades estejam desarmadas na construção de uma solução para o país. A gente tem que respeitar o meio ambiente, mas a gente tem que entender também que o desenvolvimento precisa de
colaboração do setor do meio ambiente em atitudes, em práticas sustentáveis e que sejam ordenadas. O que a gente não pode é simplesmente barrar o progresso por questões ideológicas. Isso. Então a gente está à disposição, criamos documentos e o BNDES nos atendeu em muitos fatos, beneficiando as empresas do Rio Grande do Sul nesse primeiro momento, mas é preciso a sociedade brasileira entender esse momento como um momento de reflexão. Reflexão porque, infelizmente, nesse momento de crise que vivenciamos, a gente pode traçar, planejar situações, diretrizes diferentes para o futuro do país, baseado nessa situação realmente muito infeliz que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Assim como o país todo se mobilizou para socorrer naquele momento de emergência, agora haverá então essa mobilização para reconstruir. E como a Ieda bem mencionou, não é apenas reconstruir casas, são cidades, é quase que um estado a ser reconstruído. Mas tem que ser construído de uma maneira bem conduzida, né? Certamente. Porque eu acredito que que nem o Marcos colocou, muitas coisas poderiam ter sido construídas para tentar não ter acontecido isso, mas por questões ideológicas ou alguma outra coisa qualquer, isso não aconteceu. Então, nesse momento, sim, olhar para o povo, para que eles não possam diminuir essa questão de sofridão, né? Mas também pensar no futuro que pode construir, mas pensando em melhorias. Na reconstrução, uma evolução. Que a gente pode também, né, resumindo o que o Rogério e o Marcos Mauro falou, que o exemplo do Rio Grande do Sul sirva para que essa construção de soluções conjuntas aconteçam. Né? Essa construção tem que ser conjuntas, com os dois lados atuando, né? Igual o Marcos Mauro falou, nós precisamos do meio ambiente e precisamos desenvolver, ninguém é irresponsável a ponto de querer fazer alguma construção que vá impactar ou gerar algum problema disso, mas nós precisamos trabalhar em conjunto. E que esse exemplo, esse triste episódio que aconteceu, essa tragédia, não se repita. Então, que a gente possa aí construir soluções bem conjuntas. Que possamos aprender com isso. Aprender com isso. Né? Infelizmente, a gente tem que aprender com isso. Quase sempre é assim que acontece. Isso. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Agradeço imensamente a presença do Marcos Mauro, que é o vice-presidente da CEBIC para a região sul, Rogério Iabico, presidente do Sinduscom Noroeste do Paraná, e Ieda Vasconcelos, a economista-chefe da CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Muitíssimo obrigada. Obrigada, pela valiosa contribuição que você nos trouxe juntamente com nossos dois convidados. Obrigada. Marcos Mauro, obrigada. Rogério, obrigada. E nos vemos no próximo episódio desse podcast. Até lá, gente! Sinduscom no ar, o podcast do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná, região Noroeste.